Sou abandonado, estou sozinho, não dou conta. Se Deus nos deu Cristo Jesus, fez tudo isso, quanto mais não nos dará Ele com Cristo todas as coisas. Toma posse. Então vamos cuidar desse jardim, com essa semente, dessa boa notícia. Olhando para os textos de hoje que o Henrique leu para nós, eu gostaria que você mantivesse aberto o capítulo 20, versículos de 10 até o 29, e também o 21, de 1 a 19. Aliás, de 19 a 29 no 20, né? E são duas histórias, dois personagens principais. Além de Jesus e os discípulos, quais são os personagens aqui principais dessas duas histórias? Da primeira delas, João 20, de 19 a 29, qual é o personagem principal aí? Tomé. E quando você se lembra de Tomé, o que vem à sua mente? Incredulidade. Incredulidade parece um palavrão, né? Vamos chamar de dúvida. Incrédulo ninguém é, mas ter dúvida todo mundo tem, não é isso? Nós não temos dúvidas? Muitas. E o outro personagem do capítulo 21, quem é? E quando você pensa no Pedro, o que é que você pensa? Traidor. Alguém com um passado tão terrível que ele continua a ouvir a boa notícia que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas nunca consegue acreditar ele mesmo. Isso não é verdade? Então nós vamos olhar a vida desses dois. Vamos começar com Tomé. E eu apenas vou mencionar. Então, 20, de 19 a 29, nós vemos aqui Jesus investindo tempo com gente que tem dúvida. É tão importante remover a dúvida do nosso dia a dia, que Jesus, na sua ressurreição, ele investiu tempo. Como, pastor? O texto nos diz assim: era domingo, Jesus aparece aos 11 discípulos. Só que só haviam 10, que o Tomé não estava presente. Naquele dia ele foi almoçar na casa da sogra, então ele não podia estar ali, né? Não está isso lá no texto, não. Eles tinham um compromisso e ele não estava presente. Quando ele chega mais tarde, ele encontra os discípulos, eles estavam atemorizados, né? Com dúvidas, que vai acontecer conosco, que vai ser feito conosco, a perseguição, escondidos na casa, né? Jesus aparece, paz seja com vocês, come com eles e os anima e tudo mais, né? Mas quando o Tomé volta, o que ele diz para os demais discípulos? Ele recebe a boa notícia: Jesus veio, ele está vivo, ele apareceu a nós. O Tomé fala: que bênção, aleluia. Foi isso que ele fez? O que foi que ele fez? Ele falou: só acredito se eu veio tocar, não foi? Dúvida. A palavra de Deus fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé e dúvida, tudo sinônimo. Incredulidade, fé, dúvida, você pode escolher a palavra melhor. Interessante, eu gostaria de acrescentar, olha a importância da igreja. A igreja naquela altura, 11, né? Depois 120, depois 3.120, a importância da igreja. Nós precisamos lutar muito, não é o tema de hoje, contra a ideia de andarmos sozinhos, eu e Deus, não preciso de ninguém mais. Não, precisamos da igreja, com todas as suas peculiaridades, seus problemas e dificuldades. A igreja é essencial no plano de Deus. Mas voltando aqui ao texto, nós vemos que dúvida não só é presente no ser humano. Se vocês se lembram, Adão e Eva, né, sem saber de quem a culpa foi, né, eles duvidaram da palavra de Deus. Porque Deus diz: não comam, e eles comeram. Mas vê que dúvida faz parte do ser humano por muito tempo. E Tomé não é diferente. Disse: eu preciso crer, ver para poder crer. Jesus volta na semana seguinte. O que isso demonstra? Paciência e importância de esclarecer dúvidas. Ele podia dizer o seguinte: já passei 3 anos com Tomé, já apareci aos 10. Risca esse moço da minha lista de apóstolos. Ele não desiste de nós. Eu fico maravilhado com como Deus não desiste de você, de mim. Nós duvidamos, pisamos na bola, esquecemos, falhamos no compromisso, e Ele vem, Ele procura, Ele vem, Ele restaura. Essa vinda constante, se nada mais do Evangelho fizesse sentido, só isso já valeria. E Jesus volta. Agora, quando Jesus volta, o que Ele faz? Oi, Tomé, e pede das mãos, né? Coloca as suas mãos aqui, né? E falou assim: muito bem, porque você exigiu ver para crer. Não é isso que ele falou?
Não foi? Foi. Não, ele não falou. O que foi que ele disse para ele? Porque me visse cresce? Bem-aventurados que não viram crer. Gente, eu sei que isso é um conceito abstrato, mas veja se você capta isso aqui. Quando Jesus ressuscitou na Páscoa, o texto falou sobre isso, e Maria estava ali, Madalena, e que ela queria segurar Jesus, que Jesus falou, não me segure ainda, porque eu não ascendi ao Pai, né? Qual o significado desse Jesus falando? Porque agora ele está mandando o Tomé tocar, né? Porque eu não ascendi ainda ao Pai. Porque há um significado seguinte: se fosse necessário para que você e eu víssemos para crer, e se Jesus ascendeu ao céu, já não está mais aqui, que seria de nós quando viesse para crer? Poderíamos crer? Nunca. O que Jesus quis dizer para Maria Madalena, quer dizer para você é o seguinte: ouça, eu terminei a minha obra, está completa, terminado, vou para os céus, o Espírito Santo virá, e a partir de agora vocês vão ouvir a voz de quem? Dos discípulos, do Espírito Santo, mas falando por quem? Pelos demais. Bem-aventurados, felizes são, abençoados são aqueles que não viram e creram. Ele estava se referindo a você e a mim, a nós. Em que sentido? Para dizer o seguinte: olha, vocês têm a palavra de Deus, testemunho dos discípulos que viram Jesus, que tocaram a Jesus, que receberam dele diretamente, passaram para nós, e hoje você e eu estamos rodeados de discípulos. Mas quantas vezes nós nos colocamos surdos, não queremos ouvir? Não, se Deus não falar para mim, não serve. Se não houver algo extraordinário, não serve. A palavra já está falando para nós. Os discípulos de Jesus já estão falando para nós. Então o que eu vejo aqui é uma exortação carinhosa de Jesus falando para os discípulos, para você e para mim. Quando é que você vai começar a crer nos meus discípulos? Não só os 12, no pai, na mãe, no irmão mais maduro, na irmã mais madura, os seus líderes, aqueles que estão te ajudando na caminhada da fé. Quando é que você vai começar a crer na palavra deles? Bem-aventurado você será quando o fizer. Você notou como ele levanta, ele valoriza o papel uns dos outros? Da igreja como um todo? Captou? Como é que nós tratamos com dúvida então? É dizer: Senhor, eu estou com uma dificuldade, eu duvido de todo mundo, eu questiono todo mundo, eu quero sentir algo, tenho dificuldade da tua palavra. Como é que eu posso ter um termômetro para saber se eu tenho problema com dúvida? Por exemplo, situações adversas sempre vão nos acontecer. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, venci. Jesus falando, venci, né? Eu venci o mundo. Mas quando vem uma adversidade para nós, a perda de um emprego, quantas vezes nós nos descabelamos? Não é assim? Perdemos o sono. Eu sei que enfermidade é algo difícil de se lidar, em qualquer nível. Muito difícil. Mas quando nós nos desesperamos, pensamos: pronto, acabou, não tem mais jeito, o que vai ser de mim? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos permitindo que a dúvida penetre. Esquecemos que Deus disse: olha, eu nunca deixarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O medo entrou, o que está faltando? O que está acontecendo? Dúvida entrou. Preocupação entrou. Não quer dizer que nós não vamos trabalhar com a vida com coragem. Eu escrevi uma mensagem para a Andresa, achei muito legal, né? Ela mesma me mandou um texto, a própria, tenho ficado impressionado com algumas das nossas irmãs, né, irmãos aqui na igreja, que no meio, logo depois de operações, né, mandando mensagem, ou respondendo mensagem. E eu falei: eu admiro sua coragem e determinação, uma situação difícil. Possivelmente, no meu psique, na minha maneira de ser, eu teria me encolhido, não queria falar com ninguém, obrigado, orem por mim, mas pedisse alguém para falar. Mas o que eu digo é o seguinte: nós temos que enfrentar as situações com coragem, com determinação, mas com confiança em um Deus que tudo pode, um Deus que nos ama, um Deus que se importa comigo e que não vai nos deixar. Captou? Não é desfazer, nem negar o medo, nem negar a situação, nem negar o que está acontecendo. Precisamos fazer isso. Insegurança.
Quantos de nós, infelizmente, lutamos com questão de afirmação? Nos sentimos valorizados, nos sentimos reconhecidos. Gente, vale a pena lutar pelo nosso lugar, vale a pena lutar pelo nosso reconhecimento, mas se os outros não reconhecem, e aí? Meu Deus me reconhece, meu Deus me dá valor. Se os outros não me reconhecem, estão perdendo, né? É a perda deles. Nós mencionamos Janires, né? Me lembro dos Janires, ainda eram LPs ainda, né? Eu já tenho aquele LP ainda, só não tenho mais tocador de LP. Se alguém tiver um tocador de LP, ou sabe como transformar um LP em CDs ou alguma coisa assim, né? Me ajudem, porque eu gostaria de ouvir de novo. Mas uma das canções do LP é de um corredor de Fórmula 1 no Brasil, que parece que nunca havia ganho nada. Eu só me lembro dessa história por causa da música, que fala assim: não importe, porque aqui na Terra você nunca foi o campeão. Mas quando chegar no céu, já vai estar publicado. Chegou o campeão. Lindo. Então, há insegurança? São coisas humanas. Mas com o Senhor, o amor lança fora todo o medo, toda a insegurança. Então, eu posso tirar o pulso, ter esse termômetro para nós. Então, o que nós podemos fazer? Como é que eu posso arrancar a dúvida da minha vida, não deixar que ela cresça para que a semente possa crescer? Eu creio que rapidamente o que nós precisamos fazer e temos que fazer é o seguinte, é dizer: Senhor Deus, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Quem foi que falou isso na palavra de Deus? Você lembra? Foi um pai. O filho estava endemoniado, né? E logo depois, Marcos capítulo 9, logo depois da transfiguração, Jesus desce, né, com 3 dos seus discípulos lá da transfiguração. Ele chega no vale, é um alvoroço, e há ali um alvoroço todo, e um pai diz: olha, meu filho tem esse espírito maligno, e ele se lança, se machuca e tudo mais, e os seus discípulos não puderam expeli-lo. Jesus chama a atenção deles, a falta de fé, né? Dúvida do poder e autoridade de Deus, mas depois ele se volta para o pai e diz o seguinte: você crê? E o pai fala: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Que honestidade, né? Como é que eu lido com a dúvida? Como é que eu arranco da minha vida? Bem possível que eu possa dizer: Senhor, em nome de Jesus, nunca mais terei medo, nunca mais vou perder noite de sono, nunca mais vou ter preocupação, não importa a feiura do momento ou do que me aguarda, porque com o Senhor tudo posso, o Senhor é por nós. Mas, Senhor, caso seja o contrário, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Esse coração, Jesus vai dizer o seguinte: é isso que eu espero de você, meu filho e minha filha. Vai recebê-lo e abraçá-lo e dizer: olha, agora podemos caminhar. Amém? Obviamente que não vai ser possível eu continuar, né? Eu termino isso na próxima semana. Não se preocupem sobre o Pedro, né? Porque a outra parte, outro aspecto que sufoca a semente é passado. Não deixar esse passado ir embora. Permitir que o passado ainda continue com suas cadeias, com as suas garras, segurando você e colocando para trás. Queria orar por você ao encerrarmos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, pelo Evangelho, que me fala que Ele se esvaziou, deixou sua glória, esvaziou-se, tomou forma de servo, obediente até a morte de cruz. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos temer mais, nós não precisamos nos preocupar mais. O Senhor está conosco, o Senhor é por nós. Então, ó Pai, eu quero pedir que cada irmão e irmã aqui nesta manhã possa sair daqui, Senhor, revigorado, animado, confortado. Que eles possam, Senhor, apresentar seus filhos enfermos, suas situações não resolvidas, seus momentos de grande desafio, as enfermidades e adversidades, colocar tudo diante do Senhor e dizer: o Senhor é por mim, está comigo, eu não preciso temer, Ele cuida de mim.
E saber, ó Pai, que eu sou o filho, meu Pai cuida do que está acontecendo comigo, não me deixará, nunca vai me desamparar. E com isso, Senhor, eu poderia prosseguir. Acertar os passos, endireitar os ombros, Senhor, Pai. Levantar a cabeça e prosseguir. Abençoa os teus servos, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, que essa palavra possa estar profundamente arraigada em nossos corações. E que nossos irmãos e irmãs, Senhor, possam ter o Evangelho ecoando muito alto e forte nos seus corações e mentes. É a minha oração, a minha bênção. Em nome de Jesus. Amém. Podemos encerrar com esse cântico uma vez mais.